Alô, alô! Seja muito bem-vindo a mais um devaneio. Quantas vezes é que já evitaste fazer algo porque para ti não tinhas os materiais necessários, não tinhas as condições ideais, não tinhas absolutamente tudo aquilo que precisavas, ou assim pensavas tu, para fazer essa determinada coisa? Eu sei que esse pensamento já me ocorreu bastantes vezes. E isto até vem na sequência de uma das minhas últimas viagens, em que estava a fazer um brainstorm das coisas que eu gostava de fazer durante os próximos meses. E, de repente, uma das coisas que me surgiu foi: pá, isto era muito fácil, muito mais fácil, se eu tivesse uma espécie de um tablet com um teclado, tipo um portátil, mas bastante mais pequeno, para tomar notas, para tirar alguns apontamentos, para conseguir tirar fotografias aos recursos que estava a estudar, para conseguir progredir mais rapidamente. E quando eu dei conta que estava a entrar neste loop de pensamento, aquilo que me surgiu de imediato foi: alto, que estamos a assumir que precisamos de determinadas coisas, porque é isso, determinados objetos, para conseguirmos atingir um determinado objetivo, quando eu sei perfeitamente que no meu caso isso não se aplica necessariamente. O objetivo em questão que eu até estava a considerar tinha a ver com estudar aqui tópicos mais relacionados, por exemplo, com a psicologia. E eu até tenho alguns livros que consigo, tipo manuais mesmo, que consigo ir dando vazão. Mas eu sou alguém que adora mesmo escrever e tirar apontamentos ajuda-me a reter a informação. E, em simultâneo, eu detesto escrever em livros. Então estava meio que aqui à procura de uma alternativa para conseguir fazer os dois de uma forma mais célere. E isto fez-me pensar que como assim? Então, mas não há nada que te impeça neste momento de estudares esses manuais para ganhares esse conhecimento e ires praticando de alguma forma. Não precisas de fazer um investimento de poucas centenas para conseguires estudar. Os manuais estão à tua disposição, tens montes de cadernos, se quiseres escrever podes fazê-lo. Se quiseres tirar fotografias também o podes fazer. Até porque existem já várias aplicações, mesmo através da Microsoft, por exemplo, que tem o OneNote, que é perfeito para tirar esses apontamentos nesse estilo. E que depois dá para fazer uma espécie de um 2 em 1 das coisas. Mas isto para dizer o quê? Deixou-me mesmo muito a pensar como nós muitas vezes nos bloqueamos no nosso próprio caminho para atingir um determinado objetivo simplesmente porque achamos que não temos as condições perfeitas. E desde quando é que precisamos das condições perfeitas? Acredito que é apenas mais uma forma de procrastinarmos chegar àquele objetivo. O porquê de estarmos a procrastinar para mim ainda não é muito claro. Talvez existem muitas teorias que dizem que somos nós a tentar combater a parte de nós que sabe que merece, que consegue reconhecer que se calhar parte destes objetivos nos vão conduzir a algo maior e então meio que não estamos preparados para sair do pseudo-conforto que temos neste momento. Mas, no fim de contas, é isto. Nós arranjamos sempre maneiras de nos bloquearmos, de uma forma ou de outra, de fazer determinadas coisas. E, a dada altura, nos limita um bocadinho a nossa sensação de liberdade. Tive uma outra conversa, há já umas quantas semanas, que dizia que não se sentia propriamente bem na sua casa. E eu desafiei o pensamento e perguntei: ok, então, mas o que é que tu precisarias para te sentires bem na tua própria casa? E as primeiras coisas que surgem são coisas de investimentos alargados, coisas como remodelação de janelas, como pedir alguém para pintar porque a pessoa neste momento não se encontra numa fase em que o consiga fazer e possivelmente também tem aqui alguma limitação para pedir ajuda. E depois começámos a tentar destrancar aqui um bocadinho de ok, então, e coisas que não sejam preciso investimento? Não fosse necessário gastar dinheiro. Que coisinhas seriam essas que te poderiam ajudar a sentir-te melhor? E aí foi-se listando algumas alternativas. Então, acho que estes dois exemplos são bastante bons para demonstrar como nós arranjamos sempre maneira de nos manter nos lugares onde estamos. Mesmo que esses lugares não sejam exatamente os lugares onde nós queremos estar, mas talvez por serem familiares. Talvez por já sabermos com o que é que contamos neste meio
e o futuro ainda meio que é desconhecido. E isso acaba por exigir de nós um esforço acrescido para contrariar essa pseudo-vontade de daqui ficar e de realmente nos fazermos à vida. Talvez seja uma outra maneira de colocar a coisa, que é de irmos, simplesmente fazer aquilo que queremos fazer, de nos pormos bem, de estudarmos aquilo que gostamos, de fazermos aquilo que realmente queremos fazer, de nos sentirmos bem, onde passamos uma boa parte do nosso tempo, de, sei lá, qualquer coisa. O que é que te impede de fazer diferente? O que é que te impede de viveres uma vida melhor? E é aqui que depois surgem, se calhar, aquelas conversas que às tantas muitos já estão fartos de ouvir, que é a única coisa que te impede és tu. E o pior é que uma pessoa meio que fica farta de ouvir isto, mas não deixa de haver uma certa razão. E eu agora, estão-me a surgir aqui uma série de pensamentos porque eu cheguei a debater sobre este tópico com alguns amigos. E havia quem estivesse mesmo firme no pensamento de que não, nós também temos muito o fator sorte, à mistura, há pessoas que trabalham uma vida e nunca conseguem viver uma vida melhor. E o meu pensamento para desafiar acaba por ir ao encontro disso outra vez, que é, o que é que poderiam fazer de diferente? O que é que poderias fazer de diferente? Eu sei que neste momento, para eu estudar aquilo que quero estudar, para aprender e para evoluir no sentido que eu quero evoluir, eu sei que não preciso de um tablet XPTO com um teclado para poder escrever à mão e escrever em teclado para tirar fotografias e tudo mais. Eu na realidade não preciso. Mesmo que precisasse, ok. Então, o pensamento a seguir é, como é que eu consigo chegar lá? Como é que eu consigo adquirir esse objeto que me faz falta? Que já estabelecemos que não me faz. Mas então, como é que eu conseguiria lá chegar? Se a resposta for, ok, eu teria se calhar que fazer mais dinheiro porque o dinheiro que eu estou a gerar neste momento não chega para conseguir ter essa despesa, esse investimento. Ok, então a pergunta passará a ser, como é que eu consigo gerar mais dinheiro? Ah, não consigo porque já tenho, vamos supor, 2 trabalhos e mesmo assim está péssimo. Ok, então o que é que poderíamos fazer diferente? Se calhar temos que ir aprender uma coisa nova para nos podermos qualificar para outro tipo de trabalhos. Se calhar temos que ir à procura de uma outra empresa que consiga dar outro tipo de estabilidade. Faz sentido. É transformarmos todos estes pseudo-desafios que nos vão surgindo em perguntas. Ok, o que é que eu posso fazer para lá chegar? E isto não significa obrigatoriamente, porque eu também peco um bocadinho aqui. E eu já evitei utilizar esta pergunta ainda agora de propósito, que é como é que eu chego lá? Porque perguntar como é que eu chego lá, muitas vezes faz-me, pelo menos a mim, ir à procura de todo um plano traçado, delineado ao mais ínfimo pormenor, porque se eu não souber exatamente aquilo que vai acontecer, existe qualquer coisa que não se assenta muito bem comigo. Mas isto vem de uma pseudo-necessidade de controle. E, portanto, vamos largar isso, ok? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para alcançar esse objetivo? Que pequenas coisas é que nós podemos fazer? E eu acredito que isso vai fazer a diferença. Mesmo. Entretanto, se eu já comecei a estudar os manuais, não. Eu ainda não comecei a estudar os manuais, mas tenho estado a frequentar um curso. Tenho estado a frequentar um curso online, a tirar muitos apontamentos, por isso eu estou a escrever à mão, mas ainda não comecei a estudar os manuais. Mas acredito que hei de passar por isso também. E quem sabe, se eventualmente até tiver a possibilidade de comprar o tal tablet XPTO, é um extra. Mas que isso nunca seja impeditivo de tu ires atrás dos teus objetivos. Esse é o lembrete de hoje. Obrigada por estares aí. Partilha comigo se isto faz sentido. Ou se não, quero muito incentivar a troca de ideias. Acho que todos podemos beneficiar muito mais disso. Por isso partilha tudo comigo. Obrigada mais uma vez. Vemo-nos por aí.